Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do projeto Biotantra, especializada em traumas e sexualidade. Bom, bora lá continuar. Foi maravilhoso o nosso último episódio. Dá uma olhadinha lá. Falamos sobre os tenquês, que na verdade a gente não tem que nada. Ufa! E agora a gente vai dar continuidade àquele episódio, então voltem lá para entender um pouquinho o que a gente falou lá no finalzinho, né? Sobre os tenquês dentro das relações, de onde vem isso, né? E para falar de tabu, então a gente já vai começar com o tema não monogamia. Poliamor, o que mais você já ouviu, Dani? Tem vários termos, né? Olha, eu sempre gosto de um termo que é real oficial, depois a gente vai falar dele, tá? Ele é meu. Registrado. Vou estar na Parcas e Patentes. Todo mundo fala que é poliamor, mas no fundo é uma polifudência. E aí, quando a gente fala em não monogamia, né? Eu acho que, sei lá, quando criança a gente já tem contato, quando adolescente, porque a gente sempre ouve falar dos haréns, não tem? Essas coisas todas, os árabes com as suas muitas mulheres, histórias antigas, né? Mas sempre a gente remete ali o povo árabe. Tem eles, tem também as tribos, né? As tribos africanas, né? Uhum. As nossas tribos As nossas indígenas, tribos. não Uhum. é? Aonde ele tem as suas mulheres, né? Mas é um conceito tão diferenciado do que se tem por hoje, hein? Sim. Bom, e aí você falando, eu recentemente, né, vi uma palestra de uma mulher maravilhosa que segue, né, que é da religião islâmica. E aí ela estava explicando um pouquinho mais, né, porque a gente tem esse super preconceito. Como assim um homem com todas essas mulheres, né? A gente falou sobre traição no episódio anterior, né, do jogo. E ali ela começou a explicar como realmente funciona essa parte, como eles veem esse relacionamento, né, o casamento plural. Então, para começar, e eu quero começar por essa história, porque vai ficar muito nítido também a história da humanidade, assim, né? Para eles, o casamento é uma instituição. Eles não casam, não vou dizer que não tem amor, mas não é por amor. Eles casam se aquele homem, se aquela mulher, né, tem todos os valores da religião, se é compatível, se a visão de mundo, a visão de sociedade, a construção que eles vislumbram, né, com a religião, com a cultura, é compatível. Então não é a festa que nem o seu boy lixo lá, vamos falar do boy lixo, né? Que quer uma aqui, quer comer uma ali, e não dá conta de nenhuma no final, né? Lá na religião islâmica, o homem ele tem direito ao casamento plural, mas deu um anel para um, tem que ter anel para todas. Que mais que eu ganho? Não é? Deu amor para um, tem que ter amor para todas. Deu atenção para uma, tem que ter atenção para todas. Então eu achei maravilhoso. Mágico, né? Muito mágico, porque é responsável, né? Não é essa bagunça que a gente acha que pode fazer aqui no Ocidente. Tanto ela começou a falar, e aí, claro, infelizmente, hoje, em alguns países árabes, a cultura, a gente sabe o quanto o sistema patriarcal é tão forte que ele consegue até consumir as próprias culturas tribais, indígenas, antigas e tudo mais. Então, a gente, quando começa a estudar a história, a gente consegue ver isso. Exato. Né? Então, mas quando a gente pegar o pé da letra, no Tantra também não tem, não é uma cultura... Fala um pouco pra gente do Tantra nessa questão da cultura matriarcal, porque todo mundo fala também, não é? De tipo, você vai entrar no Tantra, é suruba, né? É o oba-oba, né? Não é? Vou comer uma ali, vou comer outra ali, não vou dar amor igual pra nenhuma das duas, não. Eu vou fazer o que eu quero, é a simbologia do egoísmo, né? Pra eles, mas não, imagina, um egoísmo ainda infantilizado, né? Eu quero tudo, né? E, caramba, como eles conseguem fazer isso com uma filosofia tão matriarcal que traz esse conceito que você acabou de dizer, por exemplo, da filosofia islâmica, né? Sobre a história da tribo ter amor
de uma forma literalmente igualitária para todos. Todos têm os mesmos direitos. Exato. Porque aqui todo mundo tem os mesmos deveres, Uhum. certo? Mas direitos esquece. Eu tenho, como é que é a história, a brincadeira do pica-pau? Um pra mim, um pra você, dois pra mim, né? Então vai, né? Exato. E aí tem essa confusão toda de infantilizada, né? Que, no meu ponto de vista, e acaba, assim, não olhando para essa importância, né? De direitos e deveres iguais. Tanto que um filho não pertence àquela mulher, ela que se vira, ela se lasca, ela que se Exato. dane, né? E ainda ela é chamada de louca, né? Aquela que fica de madrugada cuidando da criança, quando tá doente tá cuidando da criança, tá tendo que trabalhar, tá tendo que cuidar da casa, tá tendo que isso, tá tendo que aquilo. Nossa, você não tem tempo ainda para o seu marido, ela tá um lixo tentando dar conta de tudo, porque é responsabilidade dela. Exato. E aí, então, ele sai por aí para aproveitar a vida, porque ele tem direito ao amor e aquele lixo de mulher que tá lá, aquela louca em casa, não serve Exato. mais, né? Então, não, a criança é da tribo. É um sistema que todos se responsabilizam por esse lugar de... Exato. Não também, ela não tem responsa, mas é igualitária a coisa, tanto do amor quanto do compromisso com um novo ser que tá vindo no mundo aí. E aí tem dois pontos, né? Que muita gente fala, mas já que a gente tá falando de direitos iguais, por que não a mulher não pode ir lá e ter os 4 maridos? Ai, Eu percebo que essa cultura, ela meio que tenta mesclar esses conhecimentos antigos com os atuais. Então, legal, qual que é o benefício de você estar numa casa, tem um marido para 4 mulheres? As mulheres se ajudam, né? Então, eu já vi casais aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o pessoal que segue a Cabala, um casal maravilhoso, que tem um trabalho incrível no YouTube, onde ele é casado com várias mulheres e elas, não sei se elas se amam, se elas interagem entre si, porque a gente também está no Brasil e pode, não sei se elas fazem isso, mas ali elas se amam de outras formas, não só sexualmente, se amam de cuidar os filhos de umas das outras, de se apoiar, de colaborar. Então eu vejo que aí há benefícios, né? Não vamos mentir, porque como mãe solo eu sei o que é, tá no corre sozinha. E, ao mesmo tempo, há uma questão técnica, né? Que é por isso que... Aí por isso que eu falo que eu estou usando esse exemplo para trazer sobre a história da sexualidade. Porque um homem, ele consegue saber quem são seus filhos, teoricamente, né? Então, eu posso ter 4 mulheres, porque todos vieram de um homem só. Agora, uma mulher que tem vários 4 maridos? maridos, para quem que vai esse terreno? Para quem que vai essa casa? Quem tem direito financeiro e social sobre isso? Então, a gente está falando de uma sociedade que antes a mulher não podia fazer nem ter conta bancária. Alguns anos atrás, não era, Dani? Não, anos atrás mesmo. A gente tá falando Algumas de décadas, não. Uhum. É um lugar assim que ainda a mulher era vista como patrimônio dele. Tem uma série até que fala, coisa mais linda, lá mostra nitidamente, que não faz muito tempo, ok? Que a mulher era propriedade. Quando ela se separava, até o que ela construiu, o próprio restaurante, o próprio bar, não pertence mais a ela. O que ela tinha ali construído ao lado dele, assim, mas que foi ela que fez, não pertencia mais a ela, pertencia a ele. Tudo ficava para ele. E ela, como é que fica? Não, não dá, Exato. não dá. A gente continua ainda nesse lugar da propriedade. E Exato. quando a gente não cumpre o que o patriarcado quer, nós somos rejeitados, excluídos, jogados à sociedade por não pertencermos a mais ninguém. É como foi feita a história da nossa sexualidade nesse país, né? Se você não cumprisse a história da boa família, servir para Exato. ter filhos, se você quer ter prazer, você é jogada fora, rejeitada, e assim continua, né? Então, quando a gente fala de monogamia, a gente não fala só sobre exclusividade, gente. Então, isso é um ponto importante da gente comentar. Hoje, os novos movimentos, muitas pessoas estão construindo muito conhecimento legal, livros novos na Amazon, perfis no Instagram, de gente cabeçuda na academia, estudando sobre relacionamentos, estruturas relacionais. Então, a gente está indo além de uma conversa sobre só psique aqui, né? A gente está falando de uma estrutura social, de sociologia, de antropologia, de entendendo de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Então, a não exclusividade sexual é um ponto importante, que a gente também não vai entrar nessa caixinha dos puritanos,
né? Que a gente falou de polifudência. Polifudência é uma delícia. Se é responsável, Seu acordo é claro, né? Se tem ali anticoncepcional, você não tá levando doença pra ninguém, Camisinha. né? Camisinha, se tá bem conversado, isso é uma coisa. Mas também a gente precisa olhar para essa outra construção das relações. Então, graças a gente precisa falar do movimento feminista, a gente conseguiu muitos direitos, então hoje a gente pode ter nosso carro, nossa casa, né? Separação de bens. O que mais tem aí dentro do casamento, Dani, que a gente conseguiu? Tem uma série de privilégios já. Eu posso comprar meu terreno. Meu Deus, dá até bug na cabeça. Tenho mesmo? Eu vi essa cara. Tipo, oh, não! É tão novo. Olha isso. Só. É tão novo que eu duvido que quando o Manisha foi falando aqui, a gente literalmente falou, eu posso mesmo tudo isso? Ou aquelas que falam eu posso, será que fala de um lugar tão tranquilo? Exato. De um lugar de tipo direito. Sim. Eu tenho direito de divisões de tarefas, de comprar o que é meu, de ter o que é meu, de construir minha história, de ter meu carro, de fazer tudo. Meu dinheiro, minha nutrição, de fazer, de estudar. Não preciso permitir. Gente, vamos lá, falando de história. Ai, meu Deus. Tem uma série de livros da Regina Navarro Lins, né? O Livro do Amor. São 2 volumes. É muito isso que a gente está falando. Busquem conhecimento. Gente, ela começa falando sobre a Grécia Antiga. Isso, antes de Cristo, mais de 2000 anos. E se você for pegar a estrutura de como eram as relações, são muito semelhantes ainda ao que a gente vê hoje, né? Da esposa para ter filho, para dar manutenção. Ela era governanta, não é? E aí, hoje, a gente vai vendo esses papéis ainda tão permanentes e lá dentro. Então, hoje eu fico pensando, a gente está tão perdida, e eu falo a gente, porque eu estou nesse espaço da mulher solo, solteira, além de mãe solo solteira, né? De saber como me relacionar, porque eu já não preciso mais de um homem para ter filho, porque tem muita mulher que pode ir lá fazer sua inseminação. Eu não preciso mais de um homem para, né, ter os direitos e tudo mais. Então, o casamento... Para existir. Então, o casamento ele foi perdendo uma utilidade social ao longo dos anos, mas é muito recente. E aí eu começo a pensar, eu caso para quê? Para que existe uma relação, né? E você já viu isso com seus clientes lá? As crises estão aparecendo no consultório? Como que tá? A cada momento que vai, assim, aprofundando uma relação, e hoje em dia não precisa nem ser 10 anos, não, né? Passou de 1 ano. E agora? Quem somos nós? Tipo, se eu não tô mais aqui para ser pertencente a você e existir, o que a gente faz nessa relação? O que a gente quer? Porque a gente já brincou, já transou, já isso, já aquilo, já passeou, já viajou. Mas e agora? Para que serve isso? Para que serve? Todo mundo entra nesse bug. E as primeiras coisas a serem matadas bom, se eu já não sei mais o que é estar aqui como mulher, como homem, como alguém, então, para que transar? Para que isso? Para que aquilo? Então, toda a consequência de não conexão, de não prazer mais que vai acontecendo nas relações, está totalmente conectada a esse lugar, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Para que é isso mesmo? Para que serve isso? É muito esse lugar. E aí é interessante que os interesses, não que ainda não permanece, gente. Ainda tem gente que casa porque, né, quer um filho, porque quer uma casa, porque quer um carro e acredita que é o único caminho. E a gente vai entender, porque olha o tamanho desse país, né? Culturas diferentes, pessoas lá no interior ainda, sem acesso à informação. Então, a gente percebe que muita gente que chega em São Paulo ainda está trazendo essa cultura de que a vida ela só funciona se você cresce, né? Arranja alguém, casa virgem, para você ter dignidade. E ainda tem essa estrutura. Parece absurdo para a gente que mora aqui em São Paulo, mas existe, né? E aí, esse conflito cultural, né, essa miscigenação, essa mistura de raças, de crenças, de religiões aqui no estado de São Paulo, acho que é uma boa para a gente começar a ter. É um lugar efervescente para isso. Mas eu vejo que
Ainda tenho pessoas da minha idade que falam, olha, eu casei, por exemplo, porque meu lar tinha uma mãe narcisista, um pai narcisista, um lar violento, ou eu não tive um lar, o pai ou mãe não estava perto, então existe o sonho ali de construir, ou o sonho de fugir de uma relação. Então, é algo que a gente também precisa olhar, né? Eu estou entrando numa relação para fugir de outra. Uhum. Manisha, como a gente tá falando aqui desse negócio de não monogamia e a gente já tá indo para essas histórias de acordo e tal, mas peraí. Tem muita gente que já liga a história da não monogamia, a história de sair pra ir, abrindo relação, fazendo coisas, piruetas, mas sei que você estuda muito isso, que você olha com muito carinho pra isso e responsabilidade, mas traz pra gente, pelo menos, assim, um significado, traz um conceito pra gente do que é não monogamia. Tá, então vamos lá. Se a gente for olhar na origem da palavra, assim como muitas das palavras que a gente utiliza no português, tem uma origem grega, né? Então, monogamia de gamia, casamento. E eu acabei de falar aqui, né, que a Regina Navarro lá, contando sobre a cultura grega. E é interessante eles trazerem a monogamia de uma maneira tão fechadinha dentro da caixa, né? De tipo, um casamento. Beleza, eu tenho um casamento. Mas se você for olhar na história, tinha um casamento, uma esposa. Mas tinha a Etaira, que era aquela mulher que parecia uma gueixa, que ia lá e trazia outra forma de afeto. Tinha a prostituta. Então, existiam várias personas. É como se hoje a gente tenta ser uma mulher com várias faces dentro de uma relação para dar conta de tudo. Eu sou a mãe, a esposa, a puta na cama, a super legal que vamos para um teatro. Hoje a gente está dentro desse papel, né, de ser múltipla dentro de uma relação para ter uma dinâmica. Mas naquele tempo, lá atrás, não, era só a mulher que casava e beleza, você vai cuidar do lar e ter filho. Prazer. Existiam espaços separados onde ficava só a mulher e ela encontrava com ele à noite para transar e não, essa mulher ela não tinha convívio, era um cárcere privado, literalmente. Ela não saía na rua, né? Ela ficava ali com as outras mulheres e tipo, ela serve a casa e o lar. E tem muita gente que ainda vive isso hoje, é isso que é chocante, né? Então, muita gente fala, e agora vocês estão falando de não monogamia. O que é essa não monogamia? É uma licença para o homem ser irresponsável e ele vai se dar bem de novo. Tem muita gente que critica, né? Não, peraí, tá errada essa não monogamia. Mas a gente não está entendendo que quando a gente reflete, a gente chama na sociologia ali de um termo guarda-chuva. Dentro desse termo guarda-chuva não é mais sobre um casamento com uma pessoa. A gente está questionando todo um sistema. E esse sistema não beneficia mulheres, a gente acabou de falar. Apesar da gente ainda ter voto, apesar da gente ainda ter direito, conta bancária e tudo mais, ainda é a mulher que fica em casa cuidando do filho e o homem que está na rua, né, ela lá no puerpério e tudo mais. Então, é normalizada a traição. Infelizmente, a gente acha que não. Mulheres traem, mas a traição para o homem, às vezes, é um direito que ele tem. Então, tem uma série de questões e conflitos dentro da relação que tem mais a ver com o papel social do que com a origem de cada ser. A gente pode falar. Peraí. Então, vamos ver se é isso que eu tô entendendo que você tá trazendo. Que eu acho muito importante a gente trazer nos detalhes isso, porque ainda existe, no meu ponto de vista, assim, muita fantasia sobre não monogamia e monogamia, né? E ninguém vai para o entendimento do conceito como você está falando, não? Então, quando você me traz sobre isso lá atrás, a monogamia e o cárcere privado, significa que eu casei para dar a família a ele e o meu papel se resume a isso, pronto, acabou. A vida inteira. A vida inteira. E eu vou ensinar as minhas filhas a serem assim. Ai, que dor aqui, peraí. Exato. Então, significa que eu tô num cárcere privado e depois eu vivo essa relação, mas ele não vive essa relação. Ele nunca viveu desde a Grécia Antiga. Entende? Ele vive depois vários casamentos de inúmeras formas para ter prazer, para negócios, para várias coisas. Porque eu me lembro até que tinha a história deles se vincularem às bruxas. São vários casamentos mesmo, né? Exato. E só as mulheres vivenciavam essa não monogamia de uma forma bem
privativa. Essa monogamia, exato. Então, é dessa estrutura que você fala, Isso. desse conceito. Então, quando alguém pergunta o que é a não monogamia, até me arrepia de falar, é a não estrutura. Uau. É a possibilidade de liberdade que a gente tanto fala no Tantra, né? Por isso que o Tantra, às vezes, ele é ligado a essa questão da suruba. Porque você fala... O Tantra tá falando de liberdade, ponto. De responsabilidade, de diálogo, de intimidade, de conexão. Então, quando a gente eu me apaixonei pelo Tantra porque ele garante uma nova existência, eu me vejo, me reconheço e vou para as relações de uma forma diferente. E eu consigo criar tudo isso de uma maneira responsável e saudável, naturalmente. Não porque um contrato me exigiu. Né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe. Vamos sair, mais uma vez que você falou da bolha romântica, tanto da monogamia, tanto da não monogamia. Mas, tipo, da monogamia. Tem um acordo, você vai me amar pra vida inteira. Oi? Não é? Você casou comigo. Não é? Só comigo. A gente vai dar manutenção nos nossos afetos, no nosso amor, para isso permanecer por um tempo maior. Então, quem tá tratando a não monogamia como um espaço de irresponsabilidade, de só ir lá, transar, do jeito que eu quero, e não entende essas coisas que a gente tanto fala dentro do Tantra, ainda não tá fazendo, sabe? É um primeiro passo para despertar, mas ainda tem que criar muita consciência. Porque tem que ter muito mais diálogo. Se eu tô falando pro outro, ó, tô sendo realista, amor, com você. Pode ser que daqui 10 anos eu não queira mais... Eu não tenha mais tanta vontade e criatividade e pulsação. Pode ser que eu naturalmente me interesse por outra pessoa. E o que é que a gente vai fazer com isso? Então, a gente já falou no episódio sobre a dificuldade de falar sobre sexo. Então, vamos traçar esse paralelo, né? Na monogamia, a gente não fala de questões e pautas difíceis porque tem medo da pessoa ir embora. Exato. E aí fica um monte de coisa mal resolvida ali dentro. Exato. Agora, quem está hoje tentando refletir sobre isso, sobre a realidade, de que talvez nem todo mundo, não estou falando que todo mundo, mas nem todo mundo queira ficar com uma pessoa para sempre o resto da vida. Consiga fazer isso. E eu acho que, de alguma forma, a gente já não faz. Porque a gente, na linha do tempo, pode estar se relacionando com uma pessoa por vez. Mas eu tenho praticamente certeza que se a gente fosse monogâmico de verdade, se a gente for olhar na natureza, sei lá, o pinguim, tem alguns animais, né? Que ele encontra um e morre com um. Mas a gente já não tá mais vivendo isso. Quantos casamentos, tipo... Né? Você vê lá com 3, 4 casamentos. Então, é só a linha do tempo que tá diferente. Mas a gente já entendeu que a gente pode amar e viver relações sexuais e afetivas várias. Não tem alma gêmea. Quer dizer, eu não sei você. Você acredita em alma gêmea? Que isso? Ilusão? Você nasceu pra uma pessoa e você vai encontrar ela. Tem muita gente doente chegando por causa disso. Pode não tem na sessão? né? Não dá, não. Eu acho libertador ouvir você falar, porque essa estrutura que realmente é para ser colocada em questão, em xeque-mate, eu tô aqui nesse cárcere e você tem a liberdade total de viver várias relações, e não tô falando só da sexual, como você mesmo disse, né? Então, a relação que a gente estava comentando no começo aqui do episódio, tipo, não olha para o lado, não faça isso, não faça aquilo, é esse cárcere privado. Exato. Agora, por exemplo, eu também posso ter outras relações e não especificamente ser sexual. Isso. Né? Então, eu posso viver essa estrutura de, tipo, com você eu quero compartilhar a minha sexualidade, com você eu quero ir em outras esferas. Mas olha, agora eu quero me relacionar com essa outra pessoa aqui, mas de uma forma que não tem a ver com a sexualidade. Exato. Tem com expansão de consciência, com conhecimento, com N coisas, com trabalho, enfim, né? Então, aqui eu tenho outras relações que são nutridas de diversas formas, mas que eu já não tô num cárcere, então eu já não posso mais dizer que é monogâmica. Eu, de alguma forma, tô não monogâmica porque eu tenho várias relações. Eu saí dessa gaiola. Exato. Então, é importante entender esse conceito de descentralização da relação afetivo-sexual. Não é mais o centro, né? Nós, mulheres, não nascemos e fomos criadas para cuidar de um lar e ter filhos e ter uma relação. Não é só para isso. Se você escolhe isso, tá tudo bem, né? Mas abrir a mente em relação a isso ajuda a gente olhar para aquela questão de ter rede de apoio. Exato. Então, uma mãe
vamos dizer, eu falo muito sobre ser mãe solo, mas tem muitas mães solos dentro de relações, né? Então ela não tem ali a família em volta, não tem amigas, amigos, pessoas em volta, porque é tão fechado naquele núcleo, com versículos de Bíblia que apoiam isso, né? Fala, vocês são um só, esquece o mundo que é só vocês a partir de hoje. Lendo, fazendo uma tradução bem porca, tá, gente? Com todo respeito, mas nem tanto. É, e o quanto a gente talvez está caminhando para uma sociedade que vai minimizar feminicídios, minimizar crimes de diversos em relação a feminino, masculino, enfim, de ciúmes. Porque, olha, peraí, você tem sua importância aqui, você é meu parceiro, meu amor, nananã, mas a minha amiga também tem, né? Os meus amigos, a minha família, o trabalho, tudo tá cada um no seu lugar, né? Os meus filhos, cada coisa no seu lugar, gente. Não é mais um pilar ali central. Gente, como pode? Eu tô falando e fico aqui. Como a gente coloca um relacionamento no centro da nossa vida? É uma sobrecarga pesada para ambos, né? Não é? Você tem que me fazer feliz, você tem que me fazer aprender, você tem que me fazer trabalhar, você tem que me fazer gozar, você tem que. Não dá. É pesado demais isso para todo mundo. Uhum. Então, essa descentralização é um lugar de realmente trazer saúde mental, emocional, corporal para todo mundo. E cada um eu ter meus acordos claros, né? Então, eu gosto muito desse conceito de tipo, sai da gaiola, né? Sai desse conceito, desestrutura isso e vai viver um acordo saudável para todo mundo e que não pese. Porque, infelizmente, nós mulheres estamos acostumadas com esse peso. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, compra isso, compra aquilo. Mas não dá para continuar com isso. Já acabou com muitas Exato. gerações. E você vê como alimenta um sistema todo. Ainda. Que nem você falou da mulher. Porque quando essa pressão continua no casal, aí eu vou fazer eu tenho uma pressão estética, né? Porque eu vou fazer ali por não sei o quê, porque eu tenho que estar bem pro cara ficar ali e ficar comigo. Então, existe todo um sistema, né? Gente, você já parou para pensar a indústria do casamento, por exemplo? Uhum. Quantas pessoas fazem casamentos para três? Existe todo, do dia dos namorados, você vai lá, o restaurante é um prato para dois. Tudo é dois, 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 dois. Então, é difícil falar disso, e é claro que eles vão querer marginalizar e colocar as pessoas que se dizem não monogâmicas como a pessoa que transa com qualquer um, irresponsável, eles vão querer sujar isso, como fazem com diversas culturas, como o Tantra, né? Porque isso mexe com o bolso. Ah, Mexe com uma indústria, a indústria dos casamentos, a indústria do do turismo, romantismo. com o romantismo, com o comércio. Então, para você ver como o casamento, aí voltando lá no começo, ele é uma instituição. Ainda é Capitalista! capitalista. Capitalista. Baita tabu, né? Ô, se é. Olha onde a gente tá enfiando o dedo. E se você entender esse dedo, meu bem, você pode ter orgasmos. Ou prazer, que pode prazer. Muito bom. Então, por que a gente tá falando tudo isso, né, gente? Vamos amarrar aqui. Exato, boa. É pra falar, todo mundo tem que ser não monogâmico a partir de hoje, ter várias mulheres, vários homens. Não. Não, né? É para pensar e possibilidades. Se a exclusividade te traz paz, né? Não te traz ansiedade, não te adoece mais do que ao contrário, continua. Mas pensa sobre a não hierarquização das relações, Exato. né? Não ficar dentro da bolha. É gineceu que chamava. Olha, gineceu. Mulher não tem mais que ficar trancada num quarto, no tal do gineceu, né? Para poder a gente começar a construir uma outra sociedade que é mais libertária em todos os sentidos, né? Eu espero que realmente tenha sido assim um lugar de provocação, né, desse sistema e não de trazer militâncias ou discursos de certo e errado, mas reflita um pouco mais, né?
de onde você vem, por que você vive isso, e o que realmente é bom para o casal ou Exato. para todos que se englobam neste relacionamento, Exato. enfim. É porque senão fica aquela coisa chata, né? Tipo, não, eu realmente tenho mais paz quando eu tô focada em uma pessoa. Exato. Tá tudo bem. Hum. Agora, o que te prende? Isso é uma relação, que você falou, saudável, nutritiva, de liberdade, de experiências, é rico, e só vocês dois tá tudo bem. Agora, se tá tendo dor, vamos pra terapia, vamos olhar, vamos repensar essa estrutura e entender que a gente tem a liberdade de adequar. Lembra? Falei, tira, acho que foi no último episódio, né? Tira a sociedade da cama. Uhum. Tira a religião da cama. Tira a galera, o estádio de futebol que tem na sua Time do cama. Flamengo. E vai viver sua cama, entendendo quais são os panos de fundo, né? Exato. Então, muito grata pelo Grata. bate-papo. Esse foi o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Acompanhe nossa programação, os cursos que estão chegando aí. E o que a gente, né, mergulhe nas terapias, no autoconhecimento, para entender como começar a dissolver essa rigidez estrutural, porque toda estrutura, né, causa uma rigidez até corporal, Dani. Emocional, corporal, energética, Olha aí. mental. Então, bora lá, né?